fomos trazidos pro Brasil. Minha família preparou, minha mãe lá foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. O meu irmão não tem a orelha, porque o feitor arrancou. Na mente trago tristeza e no corpo muita dor. Mas olha um dia, por quilombo eu fugi, com muita luta e muita garra, me tornei um guerreiro. Bom dia para todo mundo, né? Gostaria de apresentar a nossa turma, primeiramente, tá? Os moradores aqui de São Roque, tá? Essa aqui é a turma do 7º ano da Escola Leonardo, tá? Centro de Praia Grande. Eles foram convidados, né, por mim, professor Frank, e pela professora Marina, para vir aqui hoje ter essa roda de conversa com a comunidade de vocês, tá? Eles são uns alunos muito bons, uma turma pequena, tá? E para vocês, né, entender um pouco, acredito que, como eu perguntei, né, ali no ônibus, alguns de vocês já conhecem a Pedra Branca, já estiveram aqui na Pedra Branca, né, São Roque, ok? É uma das comunidades da Praia Grande. E essa comunidade, ela é considerada uma comunidade tradicional, sua cultura, né? Ela é uma cultura tradicional, porque a história dos moradores que aqui estão, né? Dona Maria, o Wilson, né? A Dona Lourdinha, que é a coordenadora, né? Tá? O seu Alfredo, o seu Roque, que está aqui. A história deles é uma história bem peculiar, é uma história única, que hoje eles vão contar para vocês, né? Qual é a história dos pais deles, dos avós deles, como que eles chegaram aqui na comunidade de Pedra Branca, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que se envolvesse também, né? Que surgissem dúvidas, fizessem perguntas, tá? Porque é uma aula diferente. Nossa bisavó, Maria Madalena, era escrava do Vitorino Nunes. Tem uma fazenda que era onde os senhores se alojaram, que era deles mesmo, de 4.500 hectares. Fica aqui no município de São Francisco de Paula, perto do Tainhas, ali, um distrito ali que tem um lugarzinho ali, que nem cidade não é, mas fica ali. Eles tinham uma fazenda de 4.500 hectares. O sítio que abrangia aqui para Pedra Branca, que é onde eu e meu irmão moramos até hoje. E daí é o seguinte, a escrava do Vitorino Nunes, a Maria Madalena, daí ficou grávida de um filho do senhor, nasceu o Oswaldino Nunes, que é o nosso avô. Daí o maluco ele foi crescendo, ficando lá com eles, que era filho do Oswaldo Nunes, registraram ele no nome do pai dele, que era o Oswaldo Nunes, da família do senhor. A assinatura de Nunes não é nossa, é dos brancos, a moda do outro. Eles tinham essa fazenda lá, como a Maria já falou, os escravos, modo que faziam o serviço. Lá nessa fazenda, onde era dos Nunes Branco, tá lá as taipas que os escravos construíram, para fazer as tal mangueiras, que eles eram fazendeiros muito fortes, os Nunes Branco. Lá tinha o garpão, tiravam o leite, o modo, mas as taipas foi os negros que puxaram as pedras para fazer e construíram. Eu não vou fazer de exagero, mas lá as taipas deles lá é da largura dessa mesa aqui, ó. Tá lá até hoje, na fazenda. Depois os Nunes Branco venderam a fazenda para o João Maratório. Mas a modo daí o meu avô casou, mas eles tinham essas terras aqui de Serra Baixa, como se diz, município de Praia Grande. Tinha também essa Pedra Branca aí, que era deles, era da tia do nosso avô, da Maria Nunes, abrangia isso aí tudo, era deles, e tinha mais terra aí, ó. Daí no faxinarzinho eles venderam, para falar que venderam uma parte para os Fogaça, que também eram os remanescentes. Jacinto Fogaça também era escravo do Fogaça Branco. Daí o nosso avô, casou com a nossa avó, que era também remanescente escrava, mas daí era dos Monteiros, aqui dos rapazes. Ó. Ela, a família dele, o André Machado, era escravo dos outros, Branco Monteiro. Tá? Tinha uma terra aí, o vô casou,
ficou sempre trabalhando de escravo, mas eles botaram no sítio de Santa Catarina, aqui no município de Praia Grande, que é até hoje é onde mora eu e meu irmão. Temos dentro da fazenda, só que temos na parte de Santa Catarina. A fazenda abrange Rio Grande do Sul, pega lá na serra onde está o nosso rancho, por cima vem aqui na Serra da Pedra Branca, descia no Rio do Faxinarzinho, que era tudo deles, pega essa Pedra Branca, também era dos Nunes Branco, pode conferir, que foi o Zeno Cardoso Nunes, primo do nosso avô, só que ele era branco, advogado, lá, escritor lá de Porto Alegre, acho que ele nem existe mais daí, ele vendeu para o Erso Bora, essa área aí, mas era dentro dos Nunes Branco. O nosso avô, ele nunca eles entregaram herança de terra, apesar que era filho de um filho do senhor, eles nunca entregaram direito para ele, só deixaram morando. Daí ele criou a família lá, isso no século XX ainda, criou 9 filhos, se ainda existisse, que hoje já são mortos, ele tinha filho hoje já com mais de 120 anos, tudo nascido e criado lá na propriedade onde mora eu e o Dirceu. O adulto criou os filhos dele lá, daí eles casaram, foram saindo dali daquela localidade, que é onde nós moramos, foram para fora. Nós fiquemos, o pai casou com a minha mãe, que era aqui do município de Terra de Areia, aí, a minha mãe era índia, daí o pai casou, ficou morando lá com nossos avós, daí eles morreram. O pai e a mãe, a adulto, criaram nós lá também, nascemos e se criamos lá no meio daquele mato, onde nossos tios tinham se criado. Sistema que eles foram criados só com essa geração nova aí veio. Era fogo de chão, a casa até hoje é um barraco de chão, corrente, que era como eles faziam a comida para alimentar os filhos. Bom dia. Era tudo feito no fogo de chão, ali eles faziam, a modo do outro, alimentação para as crianças. Claro que foi precário para eles criar os filhos lá, ó, porque era na base das coisas naturais, que era tudo produzido no sítio. Para vocês terem uma ideia, hoje se disser para um aluno desse, ó, que é a mistura do café da manhã que eles faziam lá para os nossos tios, e até para nós, o pai e a mãe faziam, uma canjica lá com açúcar preto, que é o açúcar mascavo, como é chamado, mas eles diziam açúcar preto. Às vezes era a mistura do café da manhã, era aquela canjica com modo comigo com aquele açúcar mascavo, como diz hoje, era a alimentação deles. Feijão era o principal prato, que daí eles produziam, cozinhavam ali naquele fogo de chão, panela de ferro. Quando tinha carne de porco, que isso é quase sempre existia, era cozida no meio do feijão ali, misturado, tipo uma feijoada. Verduras sempre plantavam, porque as terras são muito boas. Só porque eles produziam tudo ecologicamente, essas sementes transgênicas, eles nem ficaram sabendo que existia, veneno muito menos, tudo ecológico a plantação. Adoecer, claro que algum adoecia, mas era muito difícil. Se adoecesse, um adulto se valia das plantas naturais do mato, que não tinha veneno nem ao redor, eles nem sabiam o que era. Cansaram de curar sérios problemas só com as plantas naturais. Fomos criados assim, modo do outro. Nosso avô e a nossa avó, elas criaram 9 filhos, os filhos nasceram tudo lá na casa, o adulto nem tinha hospital. Era feito a modo outro atingido por as parteiras daqui da comunidade mesmo. Graças a Deus não deu nenhum problema com nenhum, e as outras mulheres também, como a nossa mãe, ganharam os filhos aí tudo aqui no hospital. Não tinha mesmo, talvez estivesse na Praia Grande no começo de atendimento, mas chegar lá, ó, não tinha estrada aqui, ó. Essa estrada foi aberta aqui depois de 75, ó, quando deu aquela enchente. Deu em 74, depois a Defesa Civil veio aqui, viu que era um outro quase um fim de mundo. No pleno século XXI, nós não temos nenhum acesso de carro, que só vinha até na Aparecida. Deu aquele desastre. Daí, não sei porquê, certo foi por Deus, a Defesa Civil viu, mandaram abrir a estrada.
Alcido Garibaldi, na época, era o prefeito, Garibaldino Pereira Pinto, e ele, a Moadoto era do estado que era meio resolvido, ele deu o jeito e abriu a estrada, foi quando nós tivemos acesso de carro aqui, ó, na comunidade. E nem isso não vinha, nem o carro, nem nada, era só feito o transporte aqui, de a pé, de a cavalo, para ir na Praia Grande pegar alguma coisa, tinha que ser de a cavalo, ou até de a pé mesmo, buscar os alimentos nas costas. E foi assim a vida da comunidade, mas na época tinha muitos moradores aqui, ó, acho que tinha uns 40. Na época que nós começamos a estudar, daí, nós já era da idade do maior que vocês, aí, nós já era adolescente, ó. Era um coleginho de madeira, não tinha ainda o acesso de carro, o professor vinha por aqui, do lado do Rio Grande, de a pé ou de a cavalo, varava esse rio aí 10 vezes para chegar até aqui na comunidade e 10 vezes para voltar, passava 20 vezes ali, ó, na época. Merenda na escola nós não tinha, mas nós estudávamos. Veio tal professor, o primeiro professor que nós tivemos aqui, tinha os outros professores. Teve a Dona Nida, teve, quem mais? Dona Nida foi a primeira, a Dona Ondina, mas não era da nossa época. Daí surgiu Pedro Anastácio, conhecido por Pedruca. Daí tinha bastante gente, já adolescente, mas nós tínhamos muita vontade de estudar. Ó. Da época que estudou na escola dele, que ainda está aqui. Eu, a Maria, o Roque, a Marlene, que não está aqui. Nós às vezes, quando dava as duas turmas reunidas, nós éramos 40 alunos, às vezes, quando nós se reuníamos. Pedro, que era um professor, ele não tinha muito estudo, mas ele tinha um certo grau ali, mas ele tinha, tinha conversa, sabia levar coisas. Todo mundo foi alfabetizado, aprendeu a escrever, aprendeu a ler com ele. Eu, a Maria, Roque, Marlene, Alcido Orlando, nossos primos que hoje estão lá em Canela, que daí foram embora, até a Eliane que estudou aqui, se formou a professora lá, hoje é professora aposentada, tudo saiu daqui desse território. Ó. Estudaram aqui, era um coleginho de madeira, modo do outro. Merenda na época nós não tinha, acho que agora está quase igual, mas nós não tinha merenda, nós não tinha merenda, modo era só uma água ali do Mampituba, com um pouquinho de um pó de leite, um copinho, me lembro muito bem, a panela levava 16 litros, foi nós que compramos, enchia as águas, botavam certo 200 gramas, nem tanto, de leite em pó. Quem queria, mandou e não podia reclamar, porque era um regime militar pior do que está hoje, mas não podia reclamar nada, mandou, me desculpe, mas hoje, para mim, é um regime militar, os outros entendem, mas outros não quiser, porque está fartando, nós temos ainda a nossa escola de adulto ali, a merenda, às vezes vem arroz, é o que tem para nós comer, mas está muito bom. Graças a Deus, tudo aprendeu a ler e escrever, um adulto. Hoje, eu e a Maria fizemos parte, a adulto, graças a Deus, a gente conta a história da comunidade, escreve, temos apelido de professor, para nós foi um prazer, porque foi uma luta muito séria aqui. Tenho que agradecer a coordenadora que está aqui presente, a Wanda, que não foi que deram a força, a doutora Raquel também sabe bem da história, enquanto ela vem aqui, uma do outro dá um apoio para nós, é muito bom. E é isso aí, é uma da nossa vida aí. Para vocês verem, hoje está tudo mais fácil, né? Agora tudo a mesma, né? Então a gente, para sobreviver aqui, a gente não tinha carro, aqui não sabia o que era carro, não sabia o que era rádio, nem televisão, nem coisa nenhuma, não tinha nada. Então para sobreviver aqui a gente levava era das cargueiros burro, que a gente diz, bota uma cangalha, uns balai em cima e subia uma serra aqui, ó. Subia uma serra aqui, ia pro campo em cima da serra lá. Lá tinha as madeireiras, serraria lá que serrava madeira ali. Cada serraria tinha um povoadozinho assim, que era tudo da mesma firma. Então ali a gente vendia.
vendia laranja daqui, bergamota, batata doce, aipim, levava e ou vendia por dinheiro ou cambiava por outros mantimentos que assim lá, né? E trazia pra cá era o modo de sobrevivência nós aqui. Aqui pro lado de Praia Grande nós só ia no moinho pra moer milho, pra fazer farinha. Pra ir lá no armazém era um dia todinho pra ir e voltar, né? Então era o meio de sobrevivência. Eu com 12 anos de idade eu subia aqui a serra, ia lá em cima vender essas coisas e às vezes anoitecia lá em cima no campo, em cima da serra, com 12 anos de idade. E descia toda a mata sozinho aí, né? E ia pra cá, e hoje a gente tem tudo na mão aqui e fica, fazia tudo isso aí e não reclamava, né? A vida era maravilha, né? E hoje a gente tem tudo na mão, como se diz em proporção daquela vez, a gente tem tudo na mão e sempre reclamando, né? Então, como o Gil estava dizendo, parece que a gente representa assim que está voltando aquele tempo de novo, como a gente está. Que tem gente, tipo, já temos quase. Até um dia desse eu estava vendo falar na televisão, ali no jornal, que estão querendo obrigar de novo o pessoal a cantar o hino nacional de novo, né? Vai entrar nas escolas e tal, que era obrigado a cantar, né? Era por meio, se não cantasse, estava feito, assim. Era porque chegava na escola aqui, ó, a primeira coisa tinha que cantar o hino nacional, né? E sei lá, tinha gente, não sei de onde eu tinha alguém escutando que se não fizesse, já estava formado aquele, né? A tal ditadura que era, né? Mas tinha que cantar e as bandeiras, a do Estado e a do Estado e a do Brasil. A primeira lição, a professora aí são muito novos, mas a primeira lição que eu não falei, o Paulo falou, só dar uma primeira lição que nós tínhamos que escrever era o nome do ministro da Educação. Eu tenho um caderno lá que eu acho que escrevi, não vou exagerar, mas umas 100 vezes o nome do Jarbas Passarinho, que era sempre ele. O Branco também tem livro inteiro com o nome do mas o Jarbas Passarinho tem lá escrito, ó, sempre dava ele ministro da Educação, não é, Lourdes? É verdade. Escrevi. Só não ensinaram para nós o mal que eles faziam para a nação. Isso eles, principalmente para quem era trabalhador e pobre. Isso não ensinaram. Só nos obrigavam a escrever o nome deles. Mas é a pura verdade. Era só chegar, puxar o caderno e já sabia o que ia escrever. O nome do presidente, do ministro da Educação, do governador do estado, do prefeito, era tudo assim. Tinha algum senador que era o Bione mesmo, tinha que escrever também, e não escrever. As crianças para dizer, já adolescente que nem vocês, conversassem na aula para ver. Não tinha isso aí, era tudo. Entrava qualquer pessoa que entrasse de visitante, tinha que se levantar, né? Todo mundo de em pé. Mas era. E não tinha negócio de ficar sentado e dizer bom dia ou não dizer nada. Todo mundo se levantava quando chegava uma pessoa estranha. O nosso coordenador, que era o seu Bento, vocês já viram falar no seu Bentinho, que hoje acho que é advogado, Bento Manuel Cândido. Ele trazia os cadernos, às vezes nas costas, às vezes não, nas costas aqui, ó. Caderninho de 12 folhas. Trazia aquela sacolada, porque nós éramos uns 40 alunos, ele varava o rio aqui de a pé, era o coordenador na época, o seu Bento Manuel Cândido, que era, nós conhecia por Bento, seu Bentinho. Acho que hoje ele é advogado, faz muito tempo que a gente não tem conversa com ele, mas eu soube que ele era advogado aqui na região de Jacinto. Ele trazia os cadernos nas costas aqui, ó, para nós, ó. Quando estava terminando, porque eu já sabia, não ficava aquela sobra de caderno, não. Quando tá pego na prateleira aqui, não era contado. E tinha que dar pro ano, né? Pegar um, tinha que dar pro ano. Cada um tinha o seu caderno ali. Não tinha essas mochilas que hoje, graças a Deus, vocês têm, que escolhem, querem mochila de marca. Cada um, se tivesse um saquinho, que às vezes vinha um saquinho de açúcar, um saquinho de arroz, aquele ali era a nossa mochila. Botava o caderno de dentro, o lápis também. Até que o lápis era bom naquela época, que já vinha aqueles que tem aquelas contas, manda da tabuada. Nós já copiava ali, era só aprender qualquer coisa, nós já sabíamos. Era assim. Mas não era mesmo, acho que a professora eu peguei aqui para nós.
os lápis tabuados, caderno de caligrafia, né? E a letra tinha que ser todo mundo igual. Sim. Então nós fazíamos caderno de caligrafia. Já que temos na conversa, os professores e os alunos verem, nós tinha colega, eu nem vou dizer o nome deles, que vinham às vezes cedo, tá? Às vezes a aula era cedo. Eu vi gente que viu, daí o Sr. Gorgônio passava ali, ó. Eu vi colega meu, aluno, trazer de casa para não ficar sem nada, sem tomar café da manhã. E eles traziam a pedrinha de açúcar mascavo e ali no rio comiam aquilo ali, bebiam um gole d'água. E eu vi que nem sólido aí era a mistura que tinha. E eles ficavam estudando até meio-dia, depois iam para casa lá comer um feijão. E isso eu vi, os colegas já adolescentes, o Roque sabe quem é, tu acompanhava. E eu ali comia aquelas pedrinhas de açúcar, como se diz, açúcar mascavo. E tomavam os goles d'água, era o café deles e eles ficavam estudando aí com nós. E não foi só uma vez, vai que nem só isso aí, porque não tinha outras coisas em casa. E eles estudaram junto com nós aí. Então, no inverno, tinha uma carreira de bergamoteira aqui muito grande, você lembra, né? Era aquela modo, a hora do recreio, quando era na época, era a nossa festa, era muito doce a bergamoteira. Todo mundo apanhando bergamota e comendo, era o café da tarde ali, mas não é história, mas é verdadeira. Pergunta aí para Maria Porroca, pergunta. O adulto era a nossa alimentação, o lanche da tarde, bergamota. Tinha um pé de laranjeira branca ali perto daquela goleira também, era muito boa, certo? Era por Deus, então ali era a nossa festa ali quando tinha. A natureza alimentou sim, muito mas nessa época, né? Porque a banana era abundante, as laranjas, né? Então as frutas alimentavam muito a gente, né? Em cada casa tinha próximo tinha as frutas, né? E aí isso alimentava muito. Lá no Delampião tinha um pé de lima lá, né? Do pessoal que morava lá. E os moradores lá nunca proibiram, foram vendendo e proibiram toda eles nunca cortar aquele pé de limeira ali, porque a mulher, a chefe da família, dizia que foi que muitas vezes matou a fome da família dela. Então agora o urso que comprou foi um lá, o São João do Sul cortou. Lá, já que o Paulo está falando isso aí, ó, daí meus tios, mas daí são da família Fogaça, ó. Agora morreu lá em Canela. O nosso tio já se Fogaça, casado com a nossa tia, irmã do pai. E ele e o irmão dele, o tal de Jarceu da Engis, que mora lá em Saintinho. Uma vez vieram fazer uma roça no faxinadinho, que era feito de foice tudo. A alimentação deles, uma semana, comendo cuscuz e lima, porque eles valeram ali para fazer aquela roça. O Jarceu sempre contava. E trabalharam e fizeram a roça ali. Tá lá, eu conheço um adulto bem local que era nosso tio, ele morou lá. Fizeram aquela era de manhã, era o café, com cuscuz com lima, meio-dia, janta, era o que tinha. E foi assim, tá lá ainda, um adulto. O jovem aqui também falou que uma vez fez uma roça 4 hectares sozinho, comendo só canjica. Ué, mas eu não falei que era a base. Assim, era o que tinha, mano. Depois fazer o quê? Não comer. Ainda bem quando tinha, né? Às vezes não tinha, muitas vezes não tinha nada, né? Tá, mas eles não tinham nada, mas na época, mais novos dias, mas eles eram solidários. Se um não tinha, tu sabe, claro. E os outros socorriam. Que nem esse Juvenal que tinha ali, que era Juvenal, ele chamava de Jovem. Ele dizia, na época carneava um porco, cada um que carneava era um pedacinho para cada um. Sim, claro que era. Então ele falava que às vezes ele carneava e ficava sem nada, dava tudo. E a família dele ficava sem nada. Vocês jovens, né? Isso é história, isso é o que eles estão contando, é uma parte da história do Brasil, né? Porque isso acontecia não só aqui, acontecia no Brasil inteiro, né? Porque uns tinham de mais e outros tinham de menos, né? Então, os emigrantes que vieram né, da Europa, os portugueses, depois os italianos e os alemães, eles tinham, né, a riqueza porque se apoderaram das terras, né? Então eles tinham,
quem trabalhava, quem produzia, eram os remanescentes escravizados, né? Eram os escravizados, mas quem lucrava com o trabalho deles era os imigrantes, né? Que vieram numa outra condição, que trabalharam também para produzir quando chegaram aqui, mas eles trouxeram os escravizados para trabalhar para eles, né? Então, isso é uma parte da história do Brasil. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês entendem por que as comunidades quilombolas do país inteiro lutam pelos seus territórios? Para que o governo garanta a titulação dos seus territórios? Vocês entendem? Já estudaram isso? Não? Então, assim, a história do Brasil é uma história que não está no livro didático, mas está na história que a Dona Maria contou, do Wilson, do Paulo, do Roque, né? Está na memória dessas pessoas. Essa é a verdadeira história, né? E aí a história do Brasil é uma história que real, a história real é uma história de muita exclusão, de muita injustiça, né? E aí a luta, né, pelo direito ao território das comunidades quilombolas, ela está colada à história, faz parte da história do Brasil. Porque os imigrantes que vieram para cá, eles vieram com direito à terra, mas os negros que foram, né, escravizados aqui no Brasil, esses não tiveram direito à terra, né? E se a gente estudar essa história do Brasil, para a gente entender o que é a luta dos quilombos pela terra, nós temos que entender, e os professores devem, né, incluir a história da expansão territorial brasileira, né? E aí a gente vai entender por as Seis Marias, as Seis Marias, Tratado de Tordesilhas, isso faz parte, né, dos conteúdos escolares, que são sexto, sétima, né? Então, né, os Tratados de Tordesilhas é como foi dividido as terras no Brasil. E nessa divisão de terras, os espanhóis que vieram na época colonial, né, eles e os portugueses lutavam por as terras para ficar com a maior porção de terras. Então teve tratados a nível Brasil, onde os portugueses ficavam com uma parte das terras brasileiras, os espanhóis ficavam com outra parte, né? E teve essa disputa de terras. E aí houve tratados onde essa divisão foram feitas. E um dos tratados dizia que era dono das terras aquele que chegava primeiro, né? Então, enquanto os negros estavam escravizados, esses tratados funcionavam. Não eram comprado terras. O que eram tratados que eram feitos entre as nações, né, que vieram para colonizar o Brasil. Depois, em 1950, né, as terras começaram a ser vendidas. Então, essa questão de usar, quem chega primeiro é o dono da terra, não valeu para os negros, né? Porque depois que eles foram libertos e lutaram pela sua libertação, e lutaram muito, com muito sangue, com muita morte, eles não ficaram com direito à terra. Mas assim como a Dona Maria falou que eles vieram, né, quando tinha as expedições dos tropeiros, né, quando eles vieram fugiam e ocupavam as áreas nos lugares mais longínquos, né, para poder fugir dos maltratos dos senhores, que tinham ordem para caçar os escravizados aonde eles estivessem, né? Então eles se escondiam nas matas e ali começavam a produzir as suas vidas, né? Mas eles, durante todo esse processo histórico do Brasil, eles nunca tiveram direito ao seu território. Então, hoje, a luta das comunidades é para que o governo titule o território que eles estão há mais de um século, né? Aí houve muitas lutas
agora numa história mais recente, e as comunidades conseguiram, né, conquistar algumas legislações, né? Algumas legislações que dão a eles esse direito. Já lá na Constituição de 1988, né, tem um artigo que foi incluído para que as comunidades tivessem direito, né, aos seus territórios, e foi vendo, mas existe um interesse tanto da exploração imobiliária, que são aqueles que querem fazer hotéis fazenda e tal, como dos próprios grandes fazendeiros, né, que querem essas terras, porque eles destruíram as terras com os venenos e tal, né? Hoje, quem tem a terra produtiva, intacta, preservada, são as comunidades quilombolas e os indígenas. Por isso eles sofrem tanto, os indígenas, né? Porque as suas reservas são reservas extremamente produtivas, né? Então, é para vocês que são crianças entenderem, né, que existe uma história não contada nos livros didáticos de vocês, que é uma história do Brasil que é perversa, né? E que quem conta a verdadeira história são esses que foram vítimas, né, desse processo histórico do Brasil. Então, entender a desigualdade que existiu, né, nesse processo de expansão territorial brasileira, nas disputas, né, pelas terras brasileiras, né? Então hoje é uma reparação que as comunidades quilombolas exigem do governo por todos os sofrimentos que eles relataram agora, né, por todos os sangue que eles tiveram que derramar para construir esse país. Então é uma reparação que se exige, é um direito, né, que foram sendo conquistados, mas que agora estão sendo atacados, né, severamente atacados. Então a luta continua, né? E vocês tendo essa consciência, com a participação dos professores, trazendo vocês, para vocês entenderem que a vida não acontece só na cidade, né? Que o ovo não nasce na caixinha do mercado. Né? O ovo não. Que as crianças da cidade, elas acham que o ovo nasce ali na caixinha, né? Então, isso é extremamente importante vocês virem, conhecer que essa parte da história do Brasil que eles estão contando, né? E também saber que ainda que nem todos têm os direitos que muitos têm na cidade, né? Esses direitos ainda não chegaram. É isso que a gente está estudando na história positivo, né? O conteúdo que a gente está estudando agora é a crise do sistema feudal, né? Hoje é uma coisa, o universo, assim, né? O ser humano ele não sabe muito bem o que tem no universo. Naquele tempo eram os mares, os reinos bárbaros, né? Eles não tinham conhecimento que existia a América. E a América, que era povoada por indígenas, centenas e milhares de povos indígenas, né? Na Amazônia, nos Andes, no sul do continente, né? Centenas de povos de cultura, eles não sabiam que existia a Europa. Os portugueses, eles iam lá na África, guerreavam e prendiam esses seres humanos e traziam como escravos para o Brasil. É isso que a gente está entendendo aqui, não é? Eles traziam como escravos, botavam mais ou menos 500, 700, 800 pessoas dentro do navio e eles chegavam nos portos brasileiros, na Bahia, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Pernambuco, né, em Recife, sabe? E ali essas pessoas eram vendidas, vocês conseguem entender isso? Eles eram vendidos. Então não era só o trabalho escravo, mas também o negócio que se tinha a partir do tráfico de pessoas, cara, da venda de pessoas, né? E aqui no sul a gente também teve isso, né? Muito. Como estão memorizando, estão falando aqui para nós, os seus antepassados, eles eram trabalhar nas fazendas de gado aqui em cima da serra, né? Que pega toda a região aqui, a região gaúcha, região catarinense. E a última coisa que eu vou falar, né? É que a gente esqueceu assim, o que é um quilombo? Eles são descendentes de quilombola. A comunidade é remanescentes de quilombolas. O que é um quilombo? Vocês conseguem imaginar o que é um quilombo? O quilombo, não, os quilombolas, né? São os sujeitos. Mas o quilombo é um lugar, é o espaço. E que espaço é esse? É o espaço da onde que aqueles escravos, eles fugiam
para se esconder, para fugir da escravidão. Ou seja, o quilombo é uma terra de liberdade. Né? E o quilombola é aquele sujeito que fugiu das correntes da escravidão. Então, esse lugar que a gente está olhando aqui, são dentro de vales, né? Rodeados de montanha, há 150, 200 anos atrás, cheio de floresta, né? Era um lugar ideal para se esconder, para fugir, para ter liberdade, para construir uma família, né? Construir uma comunidade, né? E assim foi, né? E hoje a gente está aqui contando essa história para que vocês compreendam. E o mais bonito dessa história é a gente entender que tudo isso é um processo de luta, é um processo de resistência, é um processo de valorização da cultura deles. Correto? Como era antigamente, né? As misturas eram tudo feito em casa. Não era nada buscado em padaria, mercado. Era buscado, a maioria era produzido na comunidade mesmo. E o que não era buscado no mercado, mas feito em casa, não vinha nada pronto. Aí a gente consumia muita farinha de milho, esses bolinhos que tá aí, as rosquinhas de polvilho. Cuscuz a gente comia, que hoje não tem, não deu como fazer, mas tem cuscuz, a paçoca de amendoim, a banana, batata doce assada ou frita, cozida, de qualquer forma era o que a gente tinha para comer, era alimentação feita em casa. Não tinha nada do mercado feito em padaria, nada. Tudo feito em casa. A gente usava fogo de chão, daí vocês perguntam como era. Pode perguntar, o pão era feito numa panela de ferro. Eu tapava assim com folha de bananeira, botava brasa por cima, passar por cima, com a caloria de baixo assava de fogo da brasa embaixo. Né? Então era assado assim. Não tinha fogão, não tinha fogo de chão, era fogo de gancho, mas era dado o jeito de fazer as misturas para ter em casa para comer. Era assim. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Há quanto tempo vocês moram aqui? Já há mais de 60 anos. Eu nasci e me criei lá no sítio lá. O nosso pai também nasceu, se criou-se lá. A nossa história lá é de mais ou menos 180 anos na propriedade lá que vem dos meus avós. Tudo de bom para vocês? Vocês tinham muitos animais ou não? A gente se criou aqui, a gente criava porco, galinha. Não tinha um cavalo para cargueiro, né? Burro. Mas gado, claro, no outro que tinha. Já que o rapaz falou, ele falou animal, ele quis dizer cavalos, mas daí os senhores, na época, eles tinham as tropas. E os remanescentes tropeavam com as tropas deles, que o transporte daí, quando passaram a abrir as serras, foi feito de cargueiro. A gente ainda se recorda de contar essa história. Tinha a tropa dos Nune Branco, o seu Marcílio Lima, que é o pai da dona Laci, ele cansou de contar, ele tropeava com a tropa do Arvino Bueira, 13 cargueiros. Eles traziam coisa de cima da serra, mercadoria lá, queijo, essas coisas, para a serra abaixo aqui e compravam as mercadorias aqui e levavam para cima da serra para se abastecer lá. Ó. Mas daí eles tinham tropa. Às vezes desciam para a Praia Grande para vender as coisas deles lá, as mercadorias, e levavam daqui. Ó. Daí eles reuniam lá os três fazendeiros, as 3 tropas lá, como se diz, daí dava 30 cargueiros, um do outro. Cargueiro na época era, não sei se vocês sabem, era uma cangaia, que é uma feita de madeira, e couro, bruaca, que não era os balaios de taquara, que eram feitos do couro da reis também. Tinha o ligado da própria reis para proteger o cargueiro, claro, eles levavam açúcar mascavo, essas coisas, quando chovia.
os tropeiros muitas vezes tinham que dormir vários dias na estrada, ao lado do outro. Eles tinham os agasalhos que existia também, os fazendeiros lá para isso, eles tinham as capas, até tinha os nomes lá, capa ideal, capa cruzeiro, eram as marcas dessas capas, que não varava a chuva. Daí o cara que era o tropeiro, vestia aquela capa, podia chover, o chapéu da aba grande eles conseguiam, também não cruzava a chuva. Quando eles iam dormir na estrada, que os recursos eram precários, tinham que estender ali os próprios ligados, um pouco protegia a carga se chovesse, estendia os ligados ali e dormia em cima. E o cobertor era as próprias capas, os que iam a cavalo ajeitavam os peregos ali, e era assim a vida deles. Eu ainda fiz muitas vezes isso aí, né? Aí subiu aqui, subiu aqui. Você chegava, eu subia aí com 10, 12 cargueiras, que tinha a serra assim, ó. Descia, às vezes estava descendo uma tropa e a gente estava subindo outra. Daí tinha que se comunicar, ficar de baixo sempre ia gritando, sempre para achar um lugar para encostar. Para encostar, para poder dar encontro. E era mula? Mula, é. E se chegasse assim, chegou a acontecer vezes de chegar, nós tinha um burro que era meio... Ele já acostumou, né? Já chegou a dar no encontro e o outro veio e não obedeceu, ficou encostadinho na beirada de terra. Ele ia e metia a boaca, a gente dizia, né, no outro, para dar estrada para ele. A pichou do peral, assim, para baixo. É mesmo? É. Então, quando, tipo assim, era a serra de caminhão, que era por último, né? O que descia ou subia tinha que ir buzinando e tal, para o outro da espaço. Aqui era a estrada. Então, uma vez, Amador, você não conhece, mas aconteceu uma história aqui, o meu irmão e o meu tio, né, subindo. E daí nós fazíamos tropas de porco também, né? Tropeava porco, de cima para baixo, de baixo para cima. Descendo uma tropa de cargueiro, carregado, né? E o meu irmão e o meu tio com uma leitoria desse tamanho. Um puxando e o outro tocando. E gritava, era porco, o outro dizia, chamava, né? Daqui a pouco vinha aquela tropa. O pessoal cortaram o mato dentro para botar a tropa para dentro para entrar no mato para dar a lata. Daqui a pouco ia esse com aquela leitoria. Os donos da tropa vieram, mas surraram esse porque eles não pararam, seguiram viagem. Com a leitora deles e não deram conversa. Eles pegaram a leitora deles. Eles chamavam, fazendo que era uma baita, uma tropa de porco. Era só a leitora.